Amém? Todos encontraram? Salmo de número 32. Vamos ler então o Salmo de número 32, que diz assim: Salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Meus irmãos, semana passada nós vimos o Salmo 51. Eu não sei se você lembra, mas nós falamos sobre o caminho da restauração. Como que Davi confessou o seu pecado e foi restaurado pelo Senhor. O Salmo 51 e este Salmo 32, ele tem exatamente o mesmo contexto. A diferença é que o Salmo 32, ele possivelmente foi escrito um pouco depois do Salmo 51. Qual é o contexto aqui? Davi tinha acabado de pecar com Betseba, tinha matado o marido de Betseba, tinha matado Urias. Agora ele estava profundamente arrependido, ele foi então exortado pelo profeta Natã e estava totalmente arrependido. E ele clama então para que o Senhor o perdoe. Enquanto o Salmo 51 mostra o clamor por restauração, o Salmo 32 ele mostra a lição que Davi aprendeu depois de ser perdoado. Então, depois que Davi ele recebeu o perdão de Deus, ele agora percebe o quanto é feliz, a palavra aqui, bem-aventurado, o quanto é feliz aquela pessoa que recebe o perdão de Deus. Primeiro ponto, então, da mensagem, versículo 1 e 2, diz que bem-aventurado o perdoado por Deus. Ou seja, feliz é aquele que é perdoado pelo Senhor. Vamos ler novamente 1 e 2, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Meus irmãos, o maior benefício que qualquer pessoa possa ter nesta vida é ser perdoado por Deus, é ter os seus pecados perdoados pelo Senhor. Davi usa palavras fortes aqui para mostrar que o nosso erro, ele é de fato apagado por Deus. A transgressão é tirada de cima de nós, o pecado é inteiramente coberto, ele é escondido, e a iniquidade não é colocada mais
em nossa conta. Da perspectiva de Davi, esse grande benefício só era adquirido pela graça de Deus e para quem Deus quisesse conceder. Não é por mérito humano, não é porque nós fizemos alguma coisa, mas é porque Deus quis perdoar. E bem-aventurado, feliz é aquele então que é perdoado pelo Senhor. É um ato da soberania, do amor e da misericórdia de Deus. Não é por algo que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus quer fazer. Quero te fazer a pergunta então: você já foi perdoado por Deus? Quando foi a última vez que você se sentiu perdoado pelo Senhor? Quando foi a última vez que você viu os seus fardos, os seus pecados sendo tirados das suas costas? E você então sentiu este alívio do perdão do Senhor? Semana passada eu te perguntei quando foi a última vez que você pediu perdão pelos seus pecados. E agora eu te pergunto, se você pediu perdão pelos seus pecados, quando foi a última vez que você se sentiu perdoado por Deus? Que você percebeu, poxa, eu sou feliz porque eu tive os meus pecados perdoados. Eu sou uma pessoa feliz porque a minha dívida, ela foi quitada com o Senhor. Agora, é claro, que é o que nós veremos com mais profundidade depois, que isso só é possível através de Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, bem-aventurado aquele que é perdoado por Deus. Segundo, bem-aventurado o que confessa os pecados e recebe a proteção do Senhor. Então, feliz, bem-aventurado aquele que confessa e recebe proteção. Versículo 3, versículo 7, 3 ao 7 do Salmo 32, vamos ler novamente, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi, então, ele mostra o sofrimento de tentar esconder os seus pecados diante de Deus. Meus irmãos, uma pergunta que eu quero fazer para você: tem como ocultarmos alguma coisa de Deus? Tem como esconder algum pecado de Deus? Você talvez consiga ocultar algum pecado do seu marido, da sua esposa. Você talvez consiga ocultar algum pecado dos seus filhos. Talvez você consiga ocultar algum pecado do seu pai, da sua mãe. Talvez você consiga ocultar algum pecado da igreja, dos irmãos. Talvez haja algum pecado que você está escondendo e que ninguém sabe desse seu pecado. Mas uma coisa é certa: de Deus você não consegue esconder nada. Deus sabe até de pecado que nem você sabe. Se isso não te assusta, então é possível que você já está com o coração duro, tão fechado. Mas isso deve nos assustar, porque Davi fala que enquanto ele tentava esconder o seu pecado, o seu corpo adoecia, o vigor seca, os ossos doem. E isso é possível, até o osso doer, de tanto que ele estava se definhando no seu pecado.
Quando uma pessoa esconde o seu pecado diante de Deus, parece que o dia não brilha mais. Parece que tudo é trevas. Ela não consegue sorrir, ela não consegue se alegrar com as coisas. E assim começa então a depressão em sua vida. Muitos motivos de depressão são por pecados não confessados. São porque a pessoa nunca confessou um pecado diante de Deus. Mas tudo muda quando há confissão. Há dois momentos, irmãos, que nós devemos confessar os nossos pecados. Dois momentos. Primeiro momento, e talvez você já fez isso, é o momento da sua salvação. Você confessou que você é pecador, que você precisa da graça de Deus para te salvar. Esse é o primeiro passo inicial da vida cristã. Quando você chegou um dia e você reconheceu, eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. E eu preciso que Cristo Jesus me salve do meu pecado. Mas há um segundo momento de confissão de pecados. Esse segundo momento é um dos que eu vejo que são poucos falados na igreja. São pouco ensinado na igreja. Esse segundo momento é a confissão para a santificação. É confessar os pecados que cometemos diariamente para Deus e para também os nossos irmãos, com o intuito de melhorar a nossa luta diária contra o pecado. Então, talvez no passado você disse: não, já confessei todos os meus pecados para Deus quando eu entreguei minha vida a Jesus. E agora estou salvo, e agora estou perdoado. Ok, muito bem. Mas se você não continuar confessando os seus pecados, se você continuar escondendo os seus pecados diante de Deus, o que vai acontecer é que você não vai conseguir viver uma vida leve. Você não vai conseguir viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Davi entende que todo aquele que é piedoso, uma hora ou outra, irá suplicar ao Senhor por perdão. E o Senhor responderá, trazendo proteção e trazendo livramento das tribulações. Aqui nós podemos entender que se você é piedoso, porque Deus te salvou, então você vai confessar os seus pecados espontaneamente. Não há nada que esconder de Deus. E a confissão de pecados é uma coisa natural para o cristão. Para o cristão verdadeiro, ele não tem medo de falar com Deus. E de falar: Deus, olha, hoje eu menti. Deus, me perdoe porque hoje eu xinguei aquela pessoa na minha mente. Deus, me perdoe porque eu matei aquela pessoa que atravessou o sinal vermelho e quase bateu em mim. Deus, me perdoe por isso. Deus, me perdoe porque eu pensei coisas erradas sobre tal pessoa. E a gente então confessa pecados de maneira natural ao Senhor, porque queremos ver uma vida de piedade e acreditamos que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos santificar, para nos dar uma vida nova. Mas se você não é piedoso, então viver pecando é algo comum para você e que não incomoda a sua consciência. Você tem um coração de pedra. Eu gosto de dizer que é o coração peludo. É o coração peludo, coração de pedra. E não consegue confessar os pecados nem ao próximo e nem a Deus. 1 João 3,6 diz assim: todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A ideia de viver pecando aqui não é que a pessoa nunca mais vai pecar, mas viver pecando aqui é a ideia daquele pecado não confessado. A pessoa continua vivendo no seu caminho. E se a pessoa continuar vivendo uma vida de pecado, significa que ela está longe de Deus, que ela não conheceu a Deus.
Mas aquele que é piedoso, que conheceu a Deus, confessa os seus pecados, pede perdão ao Senhor e vive uma vida longe do pecado. Terceiro, bem-aventurado são os instruídos por Deus. Bem-aventurados são os instruídos por Deus. Aqui, versículo 8 e 9, ele é bastante curioso, porque há duas interpretações aqui. A interpretação de que é Deus falando para Davi, ou Deus falando para nós, e a segunda interpretação é de Davi falando para o seu público. Então é como se Davi estivesse falando agora para os seus leitores. Sendo uma ou outra interpretação, a ideia é a mesma. Ele então entende que ele precisa instruir, ele precisa ensinar outras pessoas a também confessarem os seus pecados. Versículo 8 e 9 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. A ideia aqui é a seguinte: existem pessoas que só obedecem ao Senhor quando as coisas ficam apertadas. Só obedecem ao Senhor quando o Senhor puxa. E são como cavalos ou como mulas, que só obedecem quando recebem um aperto. Mas o texto está dizendo: não sejam como o cavalo e como a mula. Obedeçam por livre e espontânea vontade. Sejam instruídos pelo Senhor, andem no caminho de Deus e obedeçam ao Senhor porque vocês querem e não porque vão receber alguma consequência. Muitas pessoas só buscam a igreja com medo do inferno, com medo da disciplina de Deus, com medo da ira de Deus. E esse é um ponto, é um bom ponto para começar. Mas nós não devemos buscar a Deus somente por causa da ira do inferno, por causa da ira de Deus, por causa do inferno. Nós devemos também buscar ao Senhor com alegria, porque Deus tem nos perdoado. O Senhor não só perdoa os nossos pecados, não só nos limpa, como também nos instrui no caminho que nós devemos andar, no caminho da justiça. Deus se importa com a nossa caminhada diária. Ele nos instrui para não sermos como cavalos, como mulas, mas Deus nos instrui para obedecermos por amor a Ele, de forma voluntária e consciente, e não pela força do sofrimento. Quarto e último ponto: bem-aventurado o que confia e se alegra no Senhor. Bem-aventurado é aquele que agora teve seus pecados perdoados e agora foi instruído por Deus, e por causa disso ele se alegra no Senhor. 10 e 11 diz assim: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Diante de tudo isso que Davi nos ensinou, se você confessou o seu pecado, se você recebeu o perdão de Deus, se você foi instruído por Deus, você agora pode confiar e se alegrar em Deus. Esta é a vida que nós podemos ter com o Senhor, uma vida alegre, uma vida de obediência a Deus. Não é uma vida pesada, pois como diz Jesus em Mateus 11, 28, o fardo de Jesus é leve, o seu jugo ele é suave. Então quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós lutamos contra os nossos pecados, para nós parece algo pesado, mas todas as vezes que você luta contra os seus pecados e vence, é aí que você sente alívio. Mas quando você cede ao pecado,
e peca, cede à tentação e peca, há um peso que vai se acumulando sobre as suas costas. Por isso existe um contraste aqui que ele faz. Ele diz: o ímpio sofrerá, pois não foi perdoado e continua longe de Deus. O ímpio continua em pecado, o ímpio ele continua em sofrimento, mas o justo, aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado, ele se alegra em Deus pelo perdão recebido e vive então cercado pela misericórdia do Senhor. Bem-aventurado é aquele então que é perdoado. Grande ideia desse texto, do Salmo 32. A grande ideia do Salmo 32 é a seguinte: bem-aventurados são os perdoados por Deus, porque confessaram os seus pecados e confiaram no perdão do Senhor. Bem-aventurados são os perdoados por Deus, porque confessaram os seus pecados e confiaram no perdão do Senhor. Quero fazer então algumas aplicações para que nós possamos ser pessoas bem-aventuradas. Primeiro, pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. Nós só podemos ser perdoados pelo Senhor por causa da cruz de Cristo Jesus. Você só pode receber este perdão de Deus e você só tem essa liberdade de confessar os seus pecados ao Senhor porque Cristo Jesus morreu na cruz por você. Todos os dias, então, pregue este Evangelho para você mesmo. Lembre-se da graça do Senhor. Lembre-se do amor de Deus. Quando você pecar, não fique com peso no seu coração, mas já vai direto para Deus, já confesse os seus pecados e lembre-se que Cristo Jesus perdoa os seus pecados e sinta essa alegria de Deus. Fixe a sua mente naquilo que Deus fez por você. Segundo, lembrar que Cristo nos perdoou deve alegrar o nosso coração todos os dias, mudando a nossa postura diante das dificuldades. Muitas vezes, quando pecamos, a gente fica com um peso maior do que deve entrar. Muitas vezes nós ficamos com esse peso durante dias, meses ou anos, por algo que você cometeu lá no passado, há muito tempo, por algo que você já foi perdoado, talvez já foi perdoado até pela pessoa contra quem você cometeu o pecado, já pediu perdão para Deus, já foi perdoado por Deus, e ainda assim você não sente a alegria deste perdão. Meus irmãos, lembre-se que Cristo já perdoou, e quando Cristo perdoa, Ele cobre o nosso pecado. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele esquece os nossos pecados. A ideia não é que Deus se esquece, mas não traz à tona, Ele não joga na nossa cara, Ele não diz assim: você está me pedindo perdão dessa vez, mas lembra lá, há 15 anos atrás, quando você fez tal coisa. Não. O que Deus faz é esquecer. Ele cobre este pecado com o sangue de Cristo Jesus. Então, se você tem algum pecado antigo, coloque diante do Senhor, confesse este pecado a Deus e lembre-se do amor, da graça do Senhor. Terceiro e última aplicação: devemos confessar os nossos pecados diariamente, crendo que Jesus já perdoou na cruz do Calvário, vivendo então uma novidade de vida. Quando você pedir perdão pelos seus pecados, lembre-se que o que Deus mais quer é que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. É que você possa viver algo novo em Cristo Jesus. Então confesse esse pecado, crendo que Deus quer te restaurar, crendo que há um novo começo, crendo que você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus.
E se você pecar de novo, confesse esse pecado novamente. Se pecar de novo, confesse novamente. E se pecar de novo, confesse novamente. Ah, mas quantas vezes eu posso pecar? O que Jesus nos ensina é que se uma pessoa pecar contra você, se ela pecar 70 vezes 7, você vai perdoar 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Você tem que perdoar aquela pessoa 490 vezes por dia. Então, Jesus ensinou isso, significa que Deus nos perdoa muito mais do que 490 vezes por dia. Deus nos perdoa infinitamente mais. O seu perdão não tem fim. A sua misericórdia é para sempre. E você pode confiar neste perdão do Senhor. Então, confesse os seus pecados. Vamos orar. Queria que você fizesse uma oração em 1 minuto, ok? Lembre de algum pecado ou alguma coisa que te chamou a atenção nesse texto e ore ao Senhor. Confesse, tem 1 minutinho para você orar de forma silenciosa ao Senhor. E depois dessa sua oração de confissão ao Senhor, eu vou encerrar então com uma oração, ok? Vamos fazer uma oração silenciosa.